No mundo do rodeio, a gente tá falando de coragem pura, de encarar o caos de frente. É uma dança com a adrenalina, 8 segundos que parecem uma eternidade. Uma batalha contra um touro de 1 tonelada. É um esporte visceral, onde a linha entre a glória e a tragédia é mais fina que papel de seda. Vamos mergulhar nas histórias mais cabulosas do rodeio, aquelas que te deixam arrepiado. Vamos falar de lendas, de cowboys que desafiaram o impossível e gravaram seus nomes na história. Prepare-se para conhecer os momentos mais tensos, as histórias mais emocionantes e os legados que transcendem o esporte. Se você se liga em rodeio, se liga em histórias de superação e tragédia, esse vídeo é para você. Lane Frost, cara. Esse nome ecoa na história do rodeio como um trovão. Um talento nato, um cowboy diferente de tudo que já se viu, com um estilo único. Em 1987, ele conquista o título mundial, consagrando seu nome como uma verdadeira lenda. Mas a história de Lane, infelizmente, não termina com um final feliz. Em 1989, durante uma competição em Cheyenne, Wyoming, o destino resolveu dar uma rasteira cruel no cowboy. Ele tinha acabado de realizar uma montaria incrível, 8 segundos de pura poesia em cima do touro, Taking Care of Business. Saiu da arena ovacionado, mas a euforia se transformou em tragédia em segundos. O touro, numa reação inesperada, atingiu Lane no peito com o chifre. A pancada foi brutal, quebrando várias costelas e perfurando órgãos vitais. Lane Frost morreu naquele dia, aos 25 anos, no auge da sua carreira. Mas a lenda de Lane Frost nunca morreu, inspirando livros, filmes, documentários e novas gerações de cowboys. Mason Lowe, um jovem talento que fazia acreditar que o futuro do rodeio estava em boas mãos. Tinha um sorriso contagiante, uma energia positiva que irradiava por onde ele passava. Em janeiro de 2019, durante uma competição em Denver, Colorado, a vida de Mason foi tragicamente interrompida. Ele estava competindo no PBR Velocity Tour Finals, quando sofreu uma queda brutal. O touro, chamado Trump Train, o atingiu no peito logo após a queda. A pancada foi devastadora, causando graves lesões internas. Mason foi imediatamente socorrido e levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A morte de Mason Lowe, com apenas 25 anos, abalou o mundo do rodeio. Ele era um talento promissor, um cara querido por todos no circuito, e sua perda deixou um vazio enorme. Mas a memória de Mason Lowe continua viva, inspirando novos talentos a perseguir seus sonhos. Se você falar de montaria em touros, tem que falar de J.B. Mauney. Esse cara é lenda viva, um cowboy casca-grossa daqueles que não se intimidam com nada. Ele não montava, ele dominava os touros, com um estilo agressivo, desafiando a morte a cada segundo. Ele colecionava títulos, 2 vezes campeão mundial, recordista de montarias qualificadas, vencedor de várias competições importantes. J.B. Mauney era sinônimo de sucesso, de determinação, de um cara que não aceitava limites. Mas mesmo os maiores guerreiros têm que pendurar as chuteiras um dia. Depois de anos desafiando a lógica, enfrentando lesões sérias, ele anunciou sua aposentadoria em 2021. Mas J.B. Mauney resolveu ter uma despedida épica. Ele voltou para a arena em 2023, para uma última temporada, só para provar que ainda tinha lenha para queimar. E ele não decepcionou, encarou os touros com a mesma fúria de sempre. No final, ele se despediu do esporte que tanto amava, do jeito que sempre quis na arena, ovacionado pela multidão. Uma lenda que escreveu seu próprio final. Bonner Bolton, um nome que ecoa força, superação e uma história de vida que parece ter saído de um filme. Bonner era um cowboy promissor, tinha tudo para ser um dos grandes nomes do rodeio. Mas em 2016, durante uma competição em Chicago, o destino resolveu pregar uma peça cruel.
Ele sofreu uma queda violenta, sendo arremessado do touro como um boneco de pano. O impacto foi brutal, causando uma fratura na vértebra C2, deixando ele paralisado do peito para baixo. No auge da sua forma, com um futuro brilhante pela frente, de repente ele se viu preso a uma cama. Mas Bonner não se entregou. Encarou a reabilitação com a mesma garra que mostrava na arena. Aos poucos, ele foi recuperando os movimentos, reaprendendo a andar. Bonner Bolton se tornou um exemplo de superação, mostrando que não importa o tamanho do tombo, o importante é ter a força para se levantar. Ele se tornou um palestrante motivacional, levando sua mensagem de esperança e superação para todos os cantos. E ainda encontrou tempo para realizar outro sonho. Se tornou modelo, mostrando que a beleza está além das aparências. Chris Shivers, pequeno no tamanho, mas gigante na arena. Com seus 1,68 m de altura, ele podia até parecer frágil perto daqueles touros enormes, mas quando subia no lombo da fera, virava um monstro. Shivers não era só força bruta, ele era técnica pura, um mestre em entender o movimento dos touros. Ele dominava a arte da montaria como poucos, e isso lhe rendeu 2 títulos mundiais e um lugar de respeito no Hall da Fama do esporte. Mas o que mais impressionava em Chris Shivers era a sua coragem, a sua disposição de enfrentar qualquer touro. Ao longo da sua carreira, Shivers sofreu mais de 20 fraturas, incontáveis contusões, lesões sérias. Mas Chris Shivers não era qualquer um. Ele era um guerreiro, um apaixonado pelo esporte. Ele enfrentou a dor, a adversidade e se manteve no topo por mais de uma década, inspirando uma geração de jovens cowboys. Ty Murray, esse nome é praticamente sinônimo de rodeio. O cara era um prodígio, começou a competir ainda criança e aos 20 anos já era uma lenda. Ele não era especialista em só uma modalidade, ele mandava bem em tudo. Montaria em touros, bareback, sela americana. Ty Murray colecionava títulos, 7 vezes campeão mundial. O cara era praticamente imbatível. Mas em 1998, durante as finais mundiais em Las Vegas, a história de Ty Murray quase teve um fim trágico. Ele estava competindo na montaria em touros, a modalidade mais perigosa do rodeio, quando sofreu uma queda brutal. O touro, chamado Red Hawk, caiu em cima dele com todo o peso, esmagando suas costelas e perfurando seu pulmão. Ty ficou imóvel na arena, enquanto os paramédicos corriam para socorrê-lo. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Mas Ty Murray, mostrando a mesma garra e determinação que o consagraram na arena, lutou bravamente pela vida. Ele voltou a competir e ainda conquistou mais 2 títulos mundiais, provando que não existe obstáculo grande o suficiente para impedir um verdadeiro campeão. Adriano Moraes, o nome que levou o Brasil para o topo do pódio no rodeio mundial. O cara era um fenômeno, um talento nato que dominava os touros com uma maestria impressionante. Adriano era conhecido por sua técnica refinada, sua calma e sua capacidade de se conectar com os animais. Ele não montava só por montar, ele entendia os touros, previa seus movimentos, e isso o tornava um competidor formidável. Adriano Moraes foi 3 vezes campeão mundial de montaria em touros, o primeiro brasileiro a conquistar esse feito. Mas a trajetória de Adriano não foi só de glórias. Ele também enfrentou a face cruel do esporte. Em 2009, durante uma competição nos Estados Unidos, ele sofreu uma queda violenta que quase pôs fim à sua carreira. O touro, chamado Bushwhacker, o arremessou no ar com uma força descomunal. Adriano caiu de cabeça no chão, sofrendo um traumatismo craniano e fraturas múltiplas no rosto. Mas, mostrando a garra e a determinação que o consagraram, ele se recuperou e voltou a competir em alto nível, conquistando mais um título mundial após o acidente. Cara, a gente acabou de mergulhar de cabeça no mundo do rodeio,
Um esporte que é pura adrenalina, coragem e, vamos ser sinceros, um pouco de loucura também. Vimos histórias de superação, de tragédias que abalaram o esporte, mas acima de tudo, vimos a força do espírito humano, a capacidade de superar limites e perseguir sonhos. Então, da próxima vez que você assistir a uma competição de rodeio, lembre-se dessas histórias, lembre-se da coragem desses cowboys e se inspire para enfrentar os seus próprios touros. E não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias insanas.